Hoje o plano é avançar de verdade. No episódio passado, eu consegui organizar as ideias e contextualizar o tema desse conteúdo, mas agora eu preciso realmente evoluir. Desde a gravação daquele primeiro episódio, já se passaram alguns dias, e em alguns momentos eu consegui trabalhar no portfólio, mas eu acabei não filmando por conta da correria de sempre mesmo. Mas hoje eu vou mostrar tudo que já foi feito até aqui, beleza? Eu tenho pensado bastante sobre a organização do feed, e se você já viu algum conteúdo sobre o Instagram, deve saber que isso nem sempre é muito recomendado, principalmente porque a lógica da plataforma exige postagens frequentes, o que faz com que o feed nunca fique realmente organizado, né? Só que no Vistas, eu não pretendo ter essa frequência, na verdade eu sei que eu não vou conseguir. Esse tipo de conteúdo recorrente fica lá pro Vias mesmo. O Vistas vai acabar funcionando quase que como uma vitrine, ou seja, um portfólio estático mesmo. Essa decisão não é exatamente estratégica, na verdade é uma decisão bastante prática. Eu não consigo manter as duas páginas ativas com constância, além de todas as outras obrigações que eu tenho por aqui. E é justamente por isso que o feed precisa ser muito bem pensado. Ele precisa passar uma mensagem, mesmo quando estiver parado. Como comentei, eu avancei um pouco desde o início do primeiro vídeo, mesmo sem filmar. E o que foi que eu fiz até então? Eu consegui primeiramente me reencontrar dentro do arquivo, que estava bastante bagunçado, testei algumas câmeras novas, tanto câmeras estáticas quanto câmeras em movimento, e eu já fiz as renderizações, tanto as renderizações estáticas quanto os frames para os vídeos. A verdade é que eu aproveitei algumas câmeras estáticas para criar os movimentos, e eu também criei algumas outras câmeras específicas apenas para o vídeo. E é por isso que as imagens estáticas elas foram renderizadas na proporção padrão ali do Reels e Stories, apesar de serem imagens estáticas, né? Essa proporção não é aceita para o feed do Instagram, que é aceita no máximo a proporção de 4:5. Mas eu já pensei isso na hora de configurar as câmeras, então eu não devo ter grandes problemas para adaptar. Aqui estão algumas das imagens e frames que eu renderizei, e agora o que eu preciso fazer é começar na pós-produção. E eu não vou finalizar a pós-produção, beleza? Mas eu preciso de algo que me permita minimamente testar como que isso vai se comportar no feed. Dependendo do resultado, eu posso até abrir mão de algumas das imagens. Então eu comecei a trabalhar as imagens no Photoshop. Nesse momento eu percebi que eu configurei algumas câmeras com uma proporção um pouquinho menor do que eu queria, na verdade, mas isso tem solução. Eu posso redimensionar ou usar o próprio preenchimento generativo aqui do Photoshop. Como o meu foco é trazer uma imagem quase que pronta, já do 3D, a edição aqui ela vai ser bem simples, na verdade. Para isso, eu vou utilizar o filtro de câmera RAW, e eu vou ajustar aqui principalmente os realces, as sombras, os brancos, a textura e a nitidez. Em alguns casos eu posso, claro, editar uma coisa ou outra, mas isso daqui é o bruto da minha edição nesse caso. É um processo repetitivo, quase que mecânico, mas no final faz bastante diferença. A ideia é fazer pequenos ajustes que elevem, né, o resultado visual, sem comprometer o que eu trouxe do 3D, né, sem comprometer aquele estilo. E após terminar previamente a edição dessas imagens no Photoshop, eu vou começar a levar os meus frames lá para o Premiere para fazer também uma edição inicial. Então para isso, eu preciso levar as sequências de imagem, né, que são os frames, lá para o Adobe Premiere, e na Unreal eu prefiro exportar frame a frame. Isso me dá mais controle na edição. E o processo, na verdade, é bastante simples. É só selecionar a primeira imagem da pasta, e o Premiere ele já vai entender que isso se trata de uma sequência, e que essas imagens se tratam de frames, né? Então eu preciso primeiro importar isso para dentro do Premiere, cada uma das sequências, e depois eu vou começar a fazer algumas correções de cor bem parecidas com as que eu fiz lá no Photoshop. As ferramentas de correção de cor no Premiere, elas são mais limitadas, tá? Mas eu apliquei ajustes, assim, na verdade, bem parecidos com os ajustes que eu fiz lá no Photoshop. Eu deixei os realces mais vivos, e o vídeo com um pouquinho mais de energia. Eu também já trouxe o logotipo que eu criei para esse projeto, até porque eu sei que com certeza ele vai entrar na composição final. Então depois de adequar tudo isso na minha timeline, o resultado prévio que eu tenho da minha composição de vídeo é essa aqui. Ainda tá tudo pela metade, mas eu gosto de deixar assim por um tempo, essa é a verdade. Ver a timeline como uma montagem prévia me ajuda a entender o que funciona e o que precisa mudar. É bem provável que eu refaça alguma cena, mas até agora eu tô pensando em publicar esse vídeo em 2 posts. Um com as cenas diurnas, né, que é essa primeira edição que eu fiz, e o outro vídeo é aquele que começa com as cenas noturnas, né. Depois disso,
E eu acredito que apenas no caso desse vídeo mesmo, eu quero criar uma trilha sonora original para esse vídeo. Não é nada necessário, mas é algo que eu realmente gosto de fazer. E como é o primeiro trabalho que vai aparecer aqui na página, eu acho legal deixar essa assinatura quase que secreta, sabe? Mas é claro que eu não consegui ficar só no portfólio hoje, né? Então, tive aquela pausa para resolver algumas pendências no 3D, que na verdade, eu já tava mexendo antes de começar a gravar esse vídeo, tá? E nesse meio tempo eu me lembrei também que eu tô meio que devendo uma resposta pro pessoal do Vias sobre uma oficina que eu fiz ao vivo e eu criei a gravação no formato aulas, e já tem algumas pessoas querendo participar, e eu precisava colocar isso no ar. Eu já tinha regravado tudo do zero, mas eu precisava acertar a página de vendas, né? Pra quem quiser participar. Além disso, eu tive que tirar umas fotos aqui de casa, coisa bastante estranha, mas talvez eu conte um pouco mais sobre isso no futuro. Aproveitei para dar uma arrumada nas coisas e logo em sequência dei uma passada na academia, que é uma recomendação médica, mas é uma recomendação que infelizmente eu quase nunca sigo. Tirando as distrações da frente, agora sim de volta, e eu vou finalmente começar o portfólio de forma mais prática mesmo. Eu já tenho consciência que não é muito do que eu vou fazer hoje que realmente vai se aplicar no meu feed, tá? A questão é que eu preciso começar para conseguir compreender as minhas próprias ideias por aqui. Então essa etapa ela é realmente extremamente necessária. Eu comecei criando a base para os carrosséis no InDesign, já utilizando o formato 4x5, já inserindo as margens, colunas, linhas guia. Se você quiser entender mais sobre essas proporções para aplicação no Instagram, tem um post lá no Instagram do Vias onde eu explico isso de forma bem detalhada, tá? Com a página mestra configurada, eu comecei a criar cada uma das páginas do carrossel. Cada linha que eu estou aplicando aqui, né? Cada uma dessa sequência de páginas, ela está representando um post referente a um projeto específico. Todos os posts desse mesmo projeto vão ficar centralizados aqui nesse arquivo, então é natural que eu realmente tenha muitas páginas, tá? O planejamento que eu fiz inicialmente prevê no mínimo 7 publicações nesse formato. 2 delas fogem desse formato porque serão vídeos, né? E os vídeos a gente não edita aqui no InDesign, né? Eu tô editando lá no Premiere, como vocês viram. Eu tô pensando em aplicar uma cor para cada projeto que eu divulgar, para que eu consiga criar uma lógica visual que separe bem os trabalhos. No meu Instagram anterior, uma das coisas que mais me incomodava era uma sensação de bagunça por ter estilos diferentes de trabalho postados na mesma página, né? E é isso, como eu pretendo mostrar linhas de trabalho diferentes, eu quero garantir que quem acessa o feed não fique confuso. E a questão é que essas cores podem ajudar na setorização, o que vai naturalmente ajudar na leitura. No começo eu quase nunca gosto realmente do que eu faço, e para variar, eu não tô gostando nada disso daqui. Mas assim, enquanto parte lógica tá funcionando. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque a partir do momento que funcionou, eu consigo ir adequando até chegar em alguma solução que realmente me agrade. Uma coisa importante sobre o Instagram, para que o feed fique realmente organizado como eu tô pensando, é que a ordem das publicações precisam ser meio que invertidas, né? Ou seja, o último post criado vai ser o primeiro a aparecer. Por isso, eu comecei justamente pelo que chamei de mix total aqui no meu planejamento, que é uma composição que representa o conjunto do que foi apresentado no projeto. Eu testei várias possibilidades e odiei bastante todas. A cor padrão do projeto, né, que está relacionado com a identidade visual da marca que eu criei para o projeto, isso já estava bem definido pelo menos. Mas eu ainda não achei uma forma realmente boa de transmitir essa conclusão visual. Eu preciso encontrar uma identidade que amarre todos os posts, né? E é por isso que eu tomo tanto cuidado nessa etapa. Porque assim que eu definir, eu vou precisar manter esse padrão. E ele vai precisar funcionar com os próximos trabalhos também, né? Depois de definir mais ou menos esse primeiro post, eu comecei a pensar nos próximos. E o segundo aqui vai ser com as imagens estáticas renderizadas. O terceiro vai ser apresentando a marca do projeto. Eu criei uma barrinha superior que conecta os posts visualmente, usando a cor padrão da identidade visual. Eu ainda não estou satisfeito, mas já tenho base para seguir testando. Após isso eu apliquei as capas no arquivo que montei no vídeo anterior. Se você quiser entender isso um pouco melhor, ou se você quiser receber esse modelo, eu dou todas as instruções no vídeo anterior, no episódio 1 dessa série. Eu exportei os meus arquivos prévios de postagem, apliquei e olhando agora, ainda não me agrada muito. Mas pelo menos agora eu tô mais satisfeito do que no final do vídeo passado. Até porque esse é o processo mesmo, gente. Aos poucos, o caminho vai ficando um pouquinho mais claro. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas hoje claramente eu avancei. Isso por hoje, pra mim, já tá muito bom.